Olá e bem-vindos a mais um Deep Med. Hoje a gente começa uma série sobre um tema, olha, fundamental: a dermatologia oncológica. Um tema muito relevante. Muito. A gente vai mergulhar nos 3 principais tumores de pele: o carcinoma basocelular, o CBC, o espinocelular, CEC, e, claro, o melanoma. E para começar, vamos falar do mais comum de todos, né? O campeão de frequência. Exatamente. Hoje, o foco é todo no carcinoma basocelular. Nossa missão aqui é entender a epidemiologia, as apresentações dele e por que ele exige tanta atenção da nossa parte. E olha, é interessante porque a gente já começa com um paradoxo, né? As fontes que nós analisamos mostram que o CBC1, ele responde por mais ou menos 70% de todos os cânceres de pele. 70%? É um número... É gigante. Mas, ao mesmo tempo, o risco dele se espalhar, de dar metástase, é mínimo, sabe? E isso leva à pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje. Qual seria? Por que o câncer de pele mais comum, que quase nunca ameaça o corpo todo, precisa de um diagnóstico e de um tratamento tão rigorosos? Essa pergunta é o ponto central. Porque, à primeira vista, parece um alarme exagerado, né? Vamos colocar isso em números para a gente ter uma ideia. Uhum. No Brasil, o câncer de pele não melanoma, que é onde o CBC reina, representa 30% de todos os tumores malignos. Cada 3. É muita coisa. E dentro desse universo, a forma mais clássica, mais comum, é o CBC nodular. Ele aparece em, sei lá, até 80% dos casos. Exato. E essa forma nodular, ela tem uma aparência muito característica. É quase um retrato falado que a gente aprende a identificar. E como seria esse retrato falado? Clinicamente, a gente está falando de uma pápula ou um nódulo, sabe? Uma bolinha com uma superfície que brilha, meio translúcida. As fontes descrevem como perolada. Perolada, gosto dessa imagem. É como uma gotinha de cera ou uma pérola mesmo na pele. É bem visual. Mas tem mais detalhes, né? As bordas. Sim, as bordas são cruciais. Elas são um pouco elevadas, sabe? Formam uma espécie de anel em volta da lesão. É o que a gente chama de rodete perolado. Certo. E para fechar o quadro, muitas vezes a gente vê uns vasinhos de sangue bem fininhos, ramificados na superfície. As telangiectasias. Então, brilho de pérola, borda elevada e esses vasinhos. Essa é a tríade clássica. Perfeito. Essa é a tríade do CBC nodular. Ok, a aparência é clara. Mas isso nos traz de volta ao paradoxo. Se ele é tão comum, tem essa cara tão reconhecível, mas quase nunca se espalha. As fontes falam em menos de 0,1% de risco de metástase. Qual é o perigo real? O perigo não está na viagem, mas na destruição. A principal ameaça do CBC é a agressividade local dele. Agressividade local. Isso. Potencial metastático é quase zero, mas a capacidade dele de invadir o tecido ao redor, essa é imensa. Invasão local destrutiva. Essa expressão das fontes é perfeita. É a melhor definição. Pensa assim numa analogia. É como uma raiz de árvore crescendo debaixo da fundação de uma casa. A raiz não vai se espalhar pelo bairro, mas ali onde ela tá, ela vai trincar o concreto, vai entortar a estrutura, e se ninguém fizer nada, ela compromete a casa toda. O CBC é igual. Ele cresce devagar, Mas de forma implacável. Sem tratamento, ele invade gordura, músculo, cartilagem, até osso. E pensando que a maioria aparece no rosto, nariz, pálpebra, orelha, essa destruição local vira uma catástrofe estética e funcional? Exatamente. Perder um pedaço do nariz por um tumor que não se espalha é um resultado péssimo. A vantagem é o crescimento lento, que nos dá uma janela para agir, né? Certo. Uma janela para o diagnóstico precoce. Sim, e para um tratamento que pode curar 100% com um mínimo de sequela. Mas essa janela só existe se a lesão for reconhecida. E é aí que a coisa complica. Porque esse nodular, o clássico, ele é quase um alarme de incêndio visível. Mas, pelo que eu vi nas fontes, existe um outro tipo, um impostor. Sim, um que não grita, ele sussurra. Que se disfarça de algo inofensivo. É a variante esclerodermiforme, muito mais traiçoeira, e a aparência dela é o oposto da nodular. Como assim?
Em vez daquela pérola saltada, ele se apresenta como uma placa meio amarelada, esbranquiçada, dura e com as margens muito mal definidas. Parece uma cicatriz antiga. Nossa, mas isso é um problema enorme, porque uma cicatriz na cabeça das pessoas é algo que já passou, é um problema resolvido. Pois é, muita gente simplesmente ignora uma cicatriz nova que aparece do nada, e isso atrasa demais o diagnóstico. E o perigo não é só a aparência, imagino. De forma alguma. O comportamento biológico dele é muito mais agressivo localmente. O crescimento é infiltrativo, sabe? Não é uma bola compacta, são como finas raízes se espalhando por baixo da pele. E tem a tal da extensão subclínica, né? Esse é o ponto mais crítico. A extensão subclínica. Peraí, subclínica. Você quer dizer que o que a gente vê não é o tumor todo? Exatamente. É muito maior do que parece. As fontes mostram que o tumor real ultrapassa a margem que a gente vê em 7, 8 milímetros. Quase 1 centímetro. É o famoso efeito iceberg. O que está na superfície é só a pontinha do problema. 1 centímetro de tumor invisível ao redor da lesão. Isso é assustador. Muda toda a lógica da cirurgia. Muda completamente. E é por isso que a taxa de o tumor voltar à recidiva é tão diferente. No nodular, com cirurgia normal, a chance é de 1 a 2%. E no esclerodermiforme? Sobe para 10, 15%. É uma diferença brutal, tudo por causa dessas margens que a gente não vê. E é por isso que o tratamento para esses casos é outro, né? Exatamente. Aí entra a cirurgia micrográfica de Mohs. Mohs. Ela foi desenhada para isso. É uma fantástica união de especialidades. O dermatologista tira o tumor, camada por camada. Certo. E a cada camada, essa peça vai para o laboratório ali do lado e o mesmo médico que agora vira patologista analisa 100% das margens no microscópio. Então a cirurgia só acaba quando o microscópio diz não tem mais nenhuma célula doente. Nenhuma. É um processo meticuloso. Se uma margem ainda tem tumor, o cirurgião volta e tira só aquele pedacinho. Isso deve garantir 2 coisas, né? 2 coisas fundamentais. A maior taxa de cura que existe e a máxima preservação de pele sadia. E depois que o terreno está limpo, muitas vezes um cirurgião plástico entra para fazer a reconstrução. É um balé cirúrgico, dermatologia, patologia, plástica. Um balé de alta precisão. Fascinante. Então a gente tem 2 faces do mesmo tumor. Uma que é uma pérola e outra que é uma cicatriz. Mas, na prática, no consultório, como é que o dermatologista consegue ter mais certeza antes mesmo da biópsia? Qual é a ferramenta que revela a verdade? A ferramenta é a dermatoscopia. Se o olho nu nos dá uma visão geral, a dermatoscopia é como colocar um microscópio de mão na pele. Entendi. Ela nos deixa ver estruturas, padrões, a arquitetura escondida da lesão. É a lente do detetive. E para o CBC? Quais são as pistas, as digitais que a dermatoscopia mostra? A pista mais forte, quase uma assinatura do CBC, são as telangiectasias arboriformes. As fontes falam em mais de 95% de especificidade para esse achado. Arboriformes, como galhos de uma árvore. Mas por que isso acontece? O que isso diz sobre o tumor? Ótima pergunta. Esse padrão, ele reflete a angiogênese do tumor. O tumor precisa criar os próprios vasos para crescer, certo? Certo. Mas ele faz isso de um jeito caótico, desorganizado. Os vasos que ele cria são mais grossos, tortos e se ramificam de um jeito irregular, como galhos de árvore. Ver isso na dermatoscopia é ver a prova do crescimento descontrolado. Entendi. Então, não é só um desenho. É a imagem de um processo biológico maligno. E tem outras pistas. Se o CBC for pigmentado, a gente pode achar os ninhos ovoides azul-acinzentados. Que seriam? São grupos de células do tumor que também têm melanina, por isso essa cor. E claro, a ulceração, aquela feridinha no centro que não cicatriza, também é um critério clássico. E essas pistas ajudam a não confundir com outras coisas, né? Totalmente. A dermatoscopia é o nosso mapa. Uma queratose seborreica, que é benigna, tem umas bolinhas brancas, os pseudocistos córneos. O CBC não tem. Certo.
Já o carcinoma espinocelular, o SEC, que a gente vai ver depois, tem vasos em outro padrão, glomerulares, que parecem novelos de lã. Cada tumor tem sua impressão digital. Perfeito. É um trabalho de detetive de alta precisão. Ok. Então, para a gente amarrar tudo isso que a gente conversou, se a gente fosse resumir a personalidade do CBC, o que seria o essencial? Bom, o primeiro ponto é a dualidade. É o câncer mais comum de todos, de longe, mas também um dos que menos viaja pelo corpo. A ameaça dele é local. Certo. E segundo, ele tem uma face que se mostra e outra que se esconde. A forma nodular é o vilão de livro, com o brilho perulado e os vasos em árvore. Exato, o vilão que se anuncia. E a face oculta é a esclerodermiforme, agressiva, infiltrativa, que parece uma cicatriz e que, por causa das margens invisíveis, muitas vezes precisa da precisão da cirurgia de Mohs. E o ponto final, que responde à nossa pergunta lá do início, a razão para o rigor todo é que a missão do CBC, se a gente deixar, é destruir o lugar onde ele cresce. Ele não viaja, ele corrói. A pele, a cartilagem, o osso. A agressividade dele é lenta, silenciosa, mas é implacável. Entendido. E agora que a gente entendeu essa dinâmica do CBC, alta frequência, baixa agressividade sistêmica, a gente está pronto para a próxima análise. O carcinoma espinocelular, o SEC. E aí o jogo muda. Muda completamente. Ao contrário do CEC, o SEC tem um potencial de metástase que a gente precisa levar a sério e uma ligação muito forte com lesões precursoras que são como um aviso de que o perigo vem aí. Uma ótima ponte. Saímos de um tumor que destrói localmente para um que, além disso, pode viajar. Exato. E para a gente já ir aquecendo para essa conversa, fica aqui uma provocação, uma reflexão. As fontes falam tanto em lesões pré-malignas, como a queratose actínica, quanto em carcinomas in situ, como a doença de Bowen. Então a questão é, qual a diferença fundamental entre uma lesão que é pré-câncer e um câncer que ainda não invadiu? Ambos são estágios iniciais, mas representam momentos biológicos totalmente diferentes. Pensar nisso vai ser uma ótima base para o nosso próximo mergulho. Bem-vindos de volta ao DeepMed. No último módulo, a gente dissecou o CBC, né? O câncer de pele mais comum, aquele invasor local. Hoje, a gente sobe um degrau, na complexidade e, eu diria, principalmente no risco. Vamos analisar a fundo o carcinoma espinocelular, o SEC. Exatamente. Se com o CBC a nossa grande preocupação era o tumor destruindo o tecido ao redor, mas com o risco de se espalhar, de dar metástase quase nulo, né? Menor que 0,1%, hoje o jogo muda. Muda completamente, então. Totalmente. O SEC é o segundo câncer de pele não melanoma mais comum. A gente está falando aí de uns 20 a 25% dos casos, e ele traz para a mesa uma preocupação real de metástase. O risco fica entre 2% a 5%. O que parece pouco, mas na prática clínica... Na prática, muda tudo. Um risco de 2% a 5% é algo que a gente não pode ignorar. Então a missão de hoje é justamente entender essa mudança. Por que o SEC se comporta de um jeito diferente, de onde ele vem e, o mais importante, como a gente consegue identificar ele antes que esse risco vire uma realidade perigosa para o paciente. Exatamente esse é o ponto. A gente vai investigar a origem do SEC, que muitas vezes começa em lesões precursoras, e vamos decifrar os sinais que ele nos dá. Perfeito. Então vamos começar pelo começo. O vilão principal, imagino, continua sendo o Sol. Continua sendo o Sol. Mas as fontes que a gente analisou indicam uma diferença, né? Não é o mesmo padrão de exposição solar que causa o CBC. Qual é a nuance aqui? Essa é a grande virada na história. E é uma ideia fundamental das nossas fontes. O CBC que a gente viu antes pode muito bem vir daquela queimadura de sol forte, sabe? Aquela das férias de verão. Isso. Aquela dolorida da adolescência. É um erro agudo, uma dose cavalar de radiação num período curto. Já o SESC é a conta que chega depois de uma vida inteira de pequenas doses de sol, dia após dia. Nossa, que interessante. É o câncer do agricultor, do pescador, do carteiro, do trabalhador da construção civil. Não é sobre o descuido de um dia, mas sobre o acúmulo de uma vida. Então é menos sobre a intensidade e mais sobre a persistência. É a dose total que a pele acumulou ao longo de décadas. Precisamente.
É o que a gente chama de exposição solar crônica cumulativa. Tanto a radiação UVB, que causa o dano direto no DNA, quanto a UVA, que gera estresse oxidativo. As duas contribuem. Entendi. E só para reforçar o perigo da radiação artificial, um dos artigos menciona que o uso de câmara de bronzeamento aumenta o risco de SEC em 67%. 67%. É muita coisa. É uma dose concentrada desse acúmulo que a gente está falando. Ok. Então, se o problema é o acúmulo ao longo da vida, imagino que a idade seja um fator crucial, junto com o tipo de pele, claro. Quem mais está nesse grupo de risco? Você está no caminho certo. Os grupos são bem definidos. Demograficamente, falamos de homens, numa proporção de quase 2:1 em relação às mulheres. Provavelmente por conta das profissões, né? Historicamente. Exato. A idade, como você falou, é fundamental. O pico de incidência é lá pela 7ª, 8ª década de vida. E, claro, indivíduos de fototipos III, pele clara, menos proteção natural. Mas o fator que realmente muda a escala do risco, ele vem de outra área da medicina, da imunologia. Ah, isso é interessante. Como é que o sistema imune entra nessa história? Ele é o protagonista. O nosso sistema imunológico ele está o tempo todo patrulhando o corpo, eliminando células que começam a virar cancerosas. Agora, imagina um paciente que tem o sistema imune deprimido de propósito. Um transplantado, por exemplo. Exatamente. Um transplantado de órgão que toma remédios para não rejeitar um novo rim, o coração. Nesses pacientes, a vigilância do sistema imune cai drasticamente. E o quão drástica é essa queda? Olha, os dados das fontes são de cair o queixo. O risco de um paciente transplantado de órgão sólido desenvolver um CSC é de 65 a 250 vezes maior que na população geral. Uau, peraí. 250 vezes. Esse número é absurdo. É absurdo. 250 vezes. Isso muda completamente a perspectiva. Basicamente, a pele desses pacientes vira uma área de altíssimo risco. Maior é um dos dados mais importantes que a gente analisou. Significa que, para um paciente transplantado, o dermatologista se torna tão crucial quanto o nefrologista ou cardiologista. A pele vira um órgão-alvo, exige uma vigilância completamente diferente. E tem mais. Pior. Nesses pacientes, o SEC não só é mais comum, como ele tende a ser mais agressivo. Ele se espalha mais rápido. Certo. Essa conexão é fundamental. Agora, um ponto que me chamou muito a atenção nas fontes é que o SEC, diferente de outros cânceres, ele meio que avisa que está chegando, né? Ele evolui de lesões que já estavam lá. Sim, e esse é um conceito-chave para a prevenção. A gente tem a principal delas, a queratose actínica, ou QA. É o aviso prévio mais comum que o corpo nos dá. Um aviso de que o dano solar chegou num ponto crítico. Isso, é o sinal clínico. E como é esse aviso prévio? O que uma pessoa sentiria ou veria? É aquela manchinha áspera, parece uma lixa fina, sabe? Geralmente rosada ou acastanhada. Ah, sim. Muitas vezes a pessoa mais sente do que vê. Passa a mão no dorso da mão, no rosto, no couro cabeludo e nota aquela área que não é lisa. Não é uma ferida, mas não é pele normal. É o primeiro sinal de que o acúmulo está começando a dar problema. Exato, a nível celular. E qual o risco real de uma dessas lixas virar um SEC de fato? O risco de uma única lesão de QA evoluir para um SEC invasivo varia bastante, de 0,1% a 10% ao ano. O que parece pouco para uma lesão só. Parece, mas o problema é que a maioria dos pacientes com dano solar crônico não tem uma, tem dezenas. É por isso que as fontes do Dr. Rony Mata destacam a importância do que a gente chama de tratamento de campo. Tratamento de campo? Em vez de tratar uma lesão de cada vez, a gente trata uma área inteira. A testa, o couro cabeludo, para eliminar não só as lesões que a gente vê, mas as que já estão se formando e a gente ainda não enxerga. É uma estratégia de prevenção. Entendi. E, além da queratose actínica, as fontes mencionam outra lesão, a doença de Bowen, que é descrita como um SEC in situ. O que significa in situ? In situ é um termo crucial em oncologia.
significa no lugar. Na prática, quer dizer que a gente já tem um câncer ali, com todas as características celulares de um SEC, mas ele está confinado. Preso na epiderme, a camada mais superficial da pele. As células cancerosas ainda não romperam a membrana basal para invadir a derme, a camada de baixo onde tem os vasos. É como ter um ladrão dentro de casa, mas ele ainda não arrombou a porta para sair para a rua. Ótima analogia, é exatamente isso. E como é a aparência da doença de Bowen? Clinicamente, é uma placa avermelhada ou acastanhada, geralmente com uma descamação leve e as bordas bem delimitadas. É um estágio 0 do câncer. O risco de progressão para um SEC invasivo é um pouco menor, uns 3 a 5%, mas é um sinal de alerta definitivo. Ali já tem um câncer estabelecido. Ok, então temos os avisos. Mas quando a lesão cruza essa linha, quando o ladrão arromba a porta e vira um SEC invasivo, o que a gente observa? O que muda? A apresentação clássica é um nódulo ou uma placa avermelhada que cresce e tem uma superfície que pode ser áspera, com crostas, ou até ulcerada, formando uma ferida que não cicatriza. Mas o achado clínico mais importante, o que realmente nos diz que há invasão, está na palpação. Ao toque. Ao toque, quando você apalpa a lesão, sente que a base dela é infiltrada, endurecida. Essa firmeza indica que o tumor já está criando raízes mais profundas. E a localização, claro, é previsível. Face, couro cabeludo de pessoas calvas, orelhas, lábio inferior, dorso das mãos, as áreas que mais tomaram sol a vida toda. Certo. Então, clinicamente, a gente sente um nódulo endurecido, mas hoje, com a dermatoscopia, vocês conseguem ver muito mais detalhes. O que essa lente revela? É tão claro quanto os galhos de árvore que a gente viu no CBC? É igualmente claro, mas a imagem é completamente diferente. E essa é a beleza da dermatoscopia. Se no CBC a palavra-chave era vasos arboriformes, que parecem galhos de árvore, se ramificando, certo. No CEC, a assinatura visual são os vasos glomerulares agrupados. Vasos glomerulares. O que isso quer dizer na prática? Pensa nos glomérulos dos rins, ou em pequenos novelos de lã. Novelo de lã, gostei. São vasos sanguíneos enroladinhos, em formato de pontos vermelhos, que se agrupam na lesão. Geralmente, eles aparecem sobre um fundo vermelho difuso e vêm acompanhados de escamas branco-amareladas no centro. Entendi. A imagem é muito distinta, nos dá uma confiança diagnóstica enorme. Então a regra é simples. CBC tem vasos como galhos de árvore, CEC tem vasos como novelos de lã. Perfeito. Essa analogia visual ajuda demais. Então, juntando as peças. A capacidade de identificar esses sinais é crucial por causa daquele risco que você falou no início, o potencial de se espalhar. Exatamente, esse é o ponto central. O risco geral de metástase do CEC é de 2 a 5%. Mas é fundamental entender que esse risco não é o mesmo para todos os CECs. Ele varia enormemente dependendo de fatores de agressividade. Então tem CEC e CIC. Tem CAC e CSI. A localização, por exemplo, faz uma diferença brutal. Um CAC no lábio inferior, que é uma área de exposição muito intensa, Sim. tem um risco de metástase muito maior, pode chegar a 10, 15%. Nossa. E a biópsia, depois que o tumor é retirado, ela também dá mais pistas sobre o quão perigoso ele é, certo? Com certeza. O laudo da biópsia é o nosso mapa de risco. Um dos fatores mais importantes é o grau histológico. Eu gosto de usar uma analogia para explicar isso. Pensa no tumor como um exército. Num CAC bem diferenciado, grau 1, as células do tumor ainda se parecem muito com as células normais da pele. Elas usam uniforme. Exato. São organizadas, é um exército mais fácil de combater, com risco de metástase abaixo de 2%. E o contrário disso seria? O contrário seria um CAC pouco diferenciado, ou grau 3. Nesse caso, as células são caóticas, anormais, desorganizadas, não se parecem mais com nada. Um exército anárquico. Perfeito. E muito mais perigoso e agressivo. Nesses casos, o risco de metástase dispara, pode ir de 10 a 30%. Uau, a diferença é gigantesca. E
Tem outros sinais de alarme no laudo? Sim, dois muito importantes. A espessura do tumor. Se ele tiver mais de 4 milímetros de profundidade, já é um alerta. E o outro é um achado chamado invasão perineural. Pensa nos nervos como a fiação elétrica do nosso corpo. Ok. Eles se espalham por toda parte. Quando o laudo aponta invasão perineural, significa que o tumor encontrou essa fiação e começou a crescer ao redor dela. Ele achou uma autoestrada. Uma superestrada para viajar para longe. É um dos sinais de alarme mais sérios que a gente pode encontrar. Certo. Vamos fazer uma recapitulação rápida. O CEC é o segundo câncer de pele mais comum. Sua história está ligada à exposição solar crônica, acumulada, e ele frequentemente dá avisos, surgindo de lesões como a queratose actínica, aquela mancha áspera. Exato. E o seu grande diferencial em relação ao CBC é o potencial de se espalhar. O risco metastático, que embora seja de 2 a 5% na média, pode ser muito maior. E na dermatoscopia, a pista são os vasos que parecem novelos de lã, os vasos glomerulares. Perfeito. Então, no primeiro módulo, a gente entendeu a invasão local do CBC. Hoje, o risco metastático, ainda que relativamente baixo, do CEC. No nosso próximo encontro, vamos para o maior desafio da dermatologia oncológica, o melanoma, o mais temido, o mais agressivo, e o que tem a maior taxa de mortalidade. Isso levanta uma questão importante, sabe? Para quem nos ouve refletir. Vimos hoje que um risco de 2 a 5%, como no SEC, já muda completamente a abordagem clínica, a cirurgia, tudo, em comparação ao risco de menos de 0,1% do CBC. Para o melanoma, os riscos são de outra ordem de magnitude. A reflexão que fica é: como a nossa percepção de risco, tanto a do médico quanto a do paciente, se alinha ou, muitas vezes, se desalinha da realidade estatística fria dos números. E como essa percepção, que é movida por medo, por negação, pode influenciar decisões que são vitais sobre prevenção, diagnóstico precoce e tratamento. Bem-vindos de volta. Nos nossos mergulhos anteriores, a gente explorou o carcinoma basocelular, que é o mais comum, e depois o carcinoma espinocelular. Hoje, a gente vai encarar o tópico mais crítico em câncer de pele, o melanoma. E é importante dizer que a natureza da nossa conversa ela muda completamente agora. Com os outros dois, a preocupação era, assim, majoritariamente local, né? Com a lesão em si. Exato. Com a melanoma, o jogo é outro. A gente está falando de agressividade, de prognóstico, de sobrevida. Sim, e para dar dimensão disso, os materiais de referência do Dr. Rony Mata trazem um dado que é simplesmente impactante. O melanoma representa só 4% de todos os cânceres de pele. Só 4%? Mas é responsável por cerca de 80% das mortes. Essa desproporção é brutal e define a urgência do tema. Define completamente. Então, a nossa missão hoje é, desvendar o que torna o melanoma tão perigoso. Vamos analisar como as suas diferentes aparências, subtipos, e o que a gente encontra no microscópio acabam por determinar o futuro de uma pessoa, sabe? Certo. Vamos começar por onde tudo começa, o reconhecimento. A maioria das pessoas já ouviu falar daquela regra do ABCDE, né? Para identificar lesões suspeitas, assimetria, bordas, cor, diâmetro. Isso. Mas os materiais do Dr. Rony Mata dão um peso enorme à letra E, de evolução, porque essa é a bandeira vermelha. Olha, porque a evolução é o que transforma uma característica estática, tipo uma foto, numa história em andamento. É um filme. Um filme, boa analogia. Uma pinta que sempre foi de um jeito é uma fotografia. Uma pinta que muda de tamanho, de formato, de cor, que de repente começa a coçar ou a sangrar. Aí já é outra história. É um processo biológico ativo. É o sinal mais claro de que tem alguma coisa acontecendo ali, sobre a pele. A mudança é o que grita, me investigue. Entendi. Não é só como a lesão é, mas o que ela está se tornando. E as outras letras, o A, B, C e D, elas ainda são importantes nesse contexto? Com certeza. Elas, compõem o retrato clássico do suspeito. O A de assimetria,
né? Onde uma metade não espelha a outra. Certo. B de bordas irregulares, que parecem um litoral recortado em vez de uma lagoa redondinha. O C de cor variada, que talvez seja o sinal visual mais alarmante. Quando tem várias cores juntas. Exato. Na mesma lesão você vê múltiplos tons de marrom, preto, às vezes áreas avermelhadas, brancas ou até azuladas. E o D, de diâmetro, geralmente maior que 6 milímetros. Eles são os coadjuvantes que, junto com a evolução, constroem o caso, sabe? Os materiais também mencionam uma outra ferramenta, que é quase um atalho intuitivo, o tal do sinal do patinho feio. Sim, e esse é uma ferramenta clínica poderosíssima. A ideia é muito simples. Você olha para o conjunto de pintas de uma pessoa. O padrão geral, né? Isso, ela geralmente tem um padrão familiar, uma assinatura. O patinho feio é aquela lesão que quebra o padrão, que não se parece com nenhuma das outras. Se tem 20 pintas marrons e claras e uma escura e irregular, é ela que chama a atenção. O contraste por si só já é um sinal de alerta. E essa ideia de mudança, de quebra de padrão, parece ser o fio condutor, porque os materiais mostram que a forma como o melanoma muda e cresce define a personalidade dele. Não é um inimigo só, são vários, com estratégias diferentes, certo? Exatamente. Vamos começar pelo mais comum, então. Vamos lá. O mais comum, que representa uns 70% dos casos, é o melanoma extensivo superficial. A grande sacada dele, e o nome já sugere, é que ele tem uma longa fase de crescimento que a gente chama de radial. O que significa crescimento radial na prática? Imagina que ele passa um bom tempo crescendo para os lados, tipo uma mancha de óleo se espalhando na superfície da água. Ah, ok. Ele se alastra horizontalmente, na epiderme, que é a camada mais superficial da pele, antes de resolver afundar. Com esse crescimento radial, a gente tem uma janela de oportunidade. Mas isso não cria um falso senso de segurança? A pessoa pode ver a mancha crescendo devagarinho por meses, talvez anos, e pensar, não deve ser nada sério. Essa é uma observação excelente e um perigo real. A complacência é um risco, sim. A pessoa pode se acostumar com a lesão. Pois é. No entanto, do ponto de vista clínico, essa fase lenta é de fato uma janela de ouro. É a chance de encontrar o tumor quando ele ainda é superficial, fino e quase sempre curável, só com a cirurgia. É um inimigo que avisa antes. Isso. Ele felizmente anuncia sua chegada, de forma lenta. Espera um pouco. Se o tipo superficial se espalha como uma mancha de óleo, o que acontece se o melanoma decide, desde o primeiro dia, cavar um poço em vez de se espalhar? Existe um tipo que faz isso? Porque isso soa bem mais perigoso. Existe. E você descreveu perfeitamente a estratégia do nosso segundo subtipo, o melanoma nodular. Ele corresponde a 15, talvez 30% dos casos e é, de longe, o mais agressivo. Por quê? Ele praticamente não tem essa fase de crescimento radial. Desde o início, o negócio dele é o crescimento vertical. Ele mergulha direto para as camadas mais profundas da pele. Nossa! Então ele é um adversário que não perde tempo com avisos, ele ataca direto o ponto fraco. Exato. E a velocidade dele pode ser chocante. Eu já vi casos de pacientes que notaram algo que parecia uma espinha que não sara ou um machucadinho que cresceu. E em pouco tempo, em 6, 8 semanas, aquilo se tornou um nódulo visível, elevado, às vezes escuro e sangrando. Essa velocidade é a assinatura dele. Não é algo que você observa por um ano, é algo que te assusta em um mês. E tem um detalhe nos materiais do Dr. Rony Mata que me chamou muito a atenção sobre o tipo nodular, e é algo realmente assustador. O que seria? É que ele pode nos enganar. O Dr. Mata ressalta que o tipo nodular pode não seguir a regra ABCDE clássica. Ele pode ser perfeitamente simétrico, com bordas regulares e uma cor única. Pode parecer bonzinho. Exato. Esse é um ponto vital e uma das grandes armadilhas no diagnóstico. Para o melanoma nodular, muitas vezes o único critério que se aplica é o E de evolução. É o crescimento rápido. A história que a pessoa conta. É a história. Doutor, isso aqui apareceu há 2 meses e não para de crescer. Nesses casos, a velocidade é o principal e às vezes o único sinal de alerta. Ok.
Então, a lesão foi identificada, seja pelo ABCDE ou pelo crescimento rápido, e foi removida. A batalha agora sai da pele e vai para o laboratório. O que exatamente o patologista analisa para determinar a gravidade? O prognóstico. A análise histopatológica é o momento da verdade. É ali que a gente define o tamanho real do problema. E há um fator que se destaca, assim, acima de todos os outros como principal indicador: a espessura de Breslow. Espessura de Breslow. O que é isso exatamente? É uma medida precisa, em milímetros, da espessura do tumor. O patologista mede desde a camada mais superficial da epiderme até o ponto mais fundo que as células tumorais invadiram. Ah, entendi. Pensa no melanoma como um iceberg. O que a gente vê na superfície, o diâmetro, a cor, é só a ponta. A verdadeira ameaça está submersa. A espessura de Breslow mede o tamanho dessa parte submersa. E por que essa medida de profundidade é tão decisiva? Mais importante que o diâmetro que a gente vê a olho nu? Porque a profundidade tem uma correlação direta com o risco de metástase. A derme, a camada mais profunda da pele, é rica em vasos sanguíneos e linfáticos. As autoestradas do corpo. Exato, as autoestradas. Quanto mais fundo o tumor invade, maior a probabilidade dele ter alcançado essas autoestradas e enviado células para outras partes do corpo. Linfonodos, pulmões, fígado. Então, a profundidade é o potencial de metástase. Exatamente. Um tumor de 4 milímetros de Breslow não é só mais sério. Ele tem uma probabilidade exponencialmente maior de já ter se espalhado. Isso é muito contraintuitivo. A gente tende a focar no que vê, na área da lesão, mas a verdadeira batalha está acontecendo nas camadas que a gente não enxerga. É isso. E além da espessura, o que mais é levado em conta? 2 outros fatores são muito importantes. O primeiro é a presença de ulceração microscópica. Isso significa que a camada mais superficial da pele sobre o tumor se rompeu. Mesmo que não dê para ver. Mesmo que seja invisível a olho nu. Para o patologista, uma superfície ulcerada indica um tumor biologicamente mais agressivo, que cresceu tão rápido que rompeu a própria cobertura. Isso, por si só, piora o prognóstico. E o segundo fator? O segundo é o índice mitótico. Basicamente, a gente conta no microscópio quantas células tumorais estão se multiplicando ativamente, em processo de divisão, de mitose. É como olhar a rotação do motor do tumor. Perfeito. É isso. Um índice mitótico baixo significa um motor em marcha lenta. Um índice alto, o motor está em alta rotação, produzindo novas células cancerígenas num ritmo frenético. Então, se a gente junta tudo, a profundidade, a ulceração e a velocidade do motor, temos o perfil completo do inimigo. Precisamente. É por isso que um melanoma fino, com menos de 1 milímetro de Breslow e sem ulceração, tem um prognóstico excelente. Taxas de cura altíssimas. Enquanto o outro... Por outro lado, um melanoma mais espesso, ulcerado e com alto índice mitótico, mesmo que pequeno em diâmetro, é uma doença muito mais séria. A verdadeira ameaça não está na aparência, mas na profundidade que ele alcançou. Certo, vamos recapitular então. Nós vimos que o melanoma é de longe o câncer de pele mais letal, a regra ABCDE com um foco especialíssimo na letra E de evolução. Sempre na evolução. É a nossa principal ferramenta de suspeita. E aprendemos a diferença crucial de estratégia entre o melanoma extensivo superficial, de crescimento lento, e o agressivo melanoma nodular. E, fundamentalmente, a gente compreendeu que o prognóstico final não é definido pelo olho, mas pelo microscópio. A espessura de Breslow é o fator mais decisivo, junto com a ulceração e o índice mitótico. É a ciência transformando observação em risco quantificado. O material também aponta para uma revolução no tratamento, mencionando como o cenário para o melanoma avançado mudou drasticamente com a chegada da imunoterapia e da terapia a áureo. Ah, sem dúvida. Isso conecta a dermatologia de uma forma muito direta com a oncologia e genética, não é? Totalmente. Hoje, para um melanoma que já se espalhou, a gente não trata mais só com quimioterapia tradicional. Nós analisamos as mutações genéticas do tumor, como a mutação BRAF, e usamos drogas que são alvos específicos. Ou estimula o próprio corpo a lutar. Exato. Ou
usamos a imunoterapia para destravar o próprio sistema imunológico do paciente para que ele ataque o câncer. É uma nova era muito mais precisa. Bom, cobrimos agora os 3 principais tumores. Nosso próximo encontro vai ser um epílogo para a gente amarrar todo esse conhecimento. Isso, o foco vai ser em como diferenciar os 3 tipos usando a dermatoscopia, que é a lupa especializada do dermatologista. E mais importante, vamos unificar as estratégias de prevenção para todos eles, fechando o ciclo. Excelente. Para terminar, um pensamento para reflexão. O sinal do patinho feio funciona de maneira brilhante quando a gente compara uma lesão suspeita com as outras no corpo. Mas, e no caso de uma pessoa com pouquíssimas pintas, onde não há um padrão familiar para se estabelecer uma comparação? Como a ausência de um contexto pode desafiar a detecção precoce? Bem-vindos! Chegamos ao final da nossa jornada pelos 3 grandes cânceres de pele. Depois de mergulhar fundo no carcinoma basocelular, no espinocelular e no melanoma um por um, hoje a gente vai colocar todas as peças na mesa, sabe? Lado a lado para entender o quadro completo. Exato. É o momento da síntese. Vamos comparar o que a lente do dermatoscópio revela em cada um deles e, mais importante, unificar a mensagem de prevenção. Porque, no fim das contas, a melhor estratégia é sempre evitar que eles apareçam. Perfeito. Então, o grande desafio aqui, com base no que o Dr. Rony Mata nos trouxe, é entender 2 coisas, certo? Certo. Primeiro, como o médico bate o olho na lente e sabe diferenciar um do outro ali no calor do momento. E segundo, o que a gente pode fazer para evitar todos eles de uma vez. É exatamente isso. E a primeira parte, a diferenciação visual, é onde a tecnologia transforma completamente o jogo. Então vamos começar por aí, pelos tumores não melanoma, que são os mais comuns. Eu imagino uma pessoa chegando no consultório com uma lesão vermelha, meio áspera, pode ser tanta coisa. Como é que o dermatoscópio, essa superlupa, ajuda a dizer isto é um basocelular e não um espinocelular? Então, a dermatoscopia nos dá o acesso a um universo microscópico na pele. Para o carcinoma basocelular, o CBC, o raciocínio é quase como o de um detetive, sabe? Primeiro, a gente procura o que não está lá. Ah, interessante. Começa pela ausência de algo. Exato. É o que chamamos de critério negativo. A ausência de rede pigmentar. Aquela malha marrom, tipo um favo de mel, que é super típica de pintas benignas, os nevos. Se não tem essa rede, o alerta para lesões não melanocíticas já acende. Certo. Então, o primeiro passo é descartar a pinta comum. É uma limpeza no campo de suspeitos. Depois dessa exclusão, o que grita isso é um CBC? Aí entram as pistas positivas. E a principal delas é um clássico. As telangiectasias arboriformes. O nome é um pouco complicado, mas a imagem é muito intuitiva. Arboriforme, como uma árvore. Então a gente está literalmente procurando um padrão de galhos de árvore na pele? É isso mesmo? Exatamente isso. São vasos sanguíneos muito finos, vermelhos brilhantes, que se ramificam pela superfície da lesão como se fossem os galhos de uma pequena árvore. É uma assinatura visual assim muito forte do CBC. Entendi. E se o tumor tiver um pouco de pigmento, o que acontece às vezes, a gente pode ver outra estrutura. Os ninhos ovoides azul acinzentados, que são umas pequenas ilhas de cor cinza azulada. Entendi a imagem do CBC. Galhos de árvore delicados. Mas e se o médico olha na lente e não vê esses vasos, mas vê outra coisa? Qual seria o sinal de alerta para o CSC, o carcinoma espinocelular? O que o diferencia de forma tão clara? A paisagem muda completamente. Se o CBC tem essa delicadeza dos vasos arboriformes, o SESC tem uma aparência que eu descreveria como mais caótica, sabe? Mais inflamada. Ah, então a palavra-chave muda de organizado para caótico. Isso. A pista vascular continua sendo a chave, mas o padrão é outro. Em vez de galhos, a gente encontra vasos glomerulares. Glomerulares. Como os glomérulos dos rins? A imagem que me vem é a de um pequeno novelo de lã. É a analogia perfeita. São pequenos vasos enrolados como novelos de lã, ou às vezes só pontilhados.
E o detalhe crucial é que eles costumam aparecer agrupados, sobre um fundo vermelho difuso. E tem mais alguma coisa? Tem. Para completar o cenário, no centro da lesão quase sempre encontramos queratose, que são aquelas escamas mais grossas, branco-amareladas. Uma dúvida. Você descreveu o SEC como tendo uma aparência mais caótica e inflamatória, mas muitas coisas na pele podem parecer caóticas e inflamadas, tipo uma picada de inseto ou uma espinha mais forte. O quão sutil é a diferença na prática? O que impede a confusão? Excelente pergunta. É aí que o treinamento entra. A chave é o padrão organizado desse caos. Uma picada de inseto é inflamatória, mas não vai ter vasos glomerulares agrupados de forma consistente. O dermatoscopista aprende a reconhecer a gramática da lesão, entende? A gramática. Gostei disso. O SEC tem uma gramática de inflamação e produção de queratina, enquanto o do CBC é de crescimento lento com esses vasos característicos. Entendi. Então, para os não melanoma, a chave está no padrão dos vasos sanguíneos, seja ele organizado como uma árvore ou caótico como um novelo. Mas e o grande vilão da história, o melanoma? Imagino que a assinatura dele sob a lente seja ainda mais assustadora. Se o CBC e o SEC, apesar de malignos, ainda seguem certas regras visuais, o melanoma é a anarquia. Sua principal característica é a atipia, a desorganização. Nos outros episódios, a gente falou muito sobre assimetria a olho nu, né? Sim, a regra do ABCDE. Exato. Na dermatoscopia, essa quebra de regras é levada a um nível microscópico. E como essa anarquia se manifesta na lente? Quais são os sinais de que as regras foram completamente quebradas? São vários. Se houver uma rede pigmentar, ela será totalmente atípica. A malha é irregular, os buracos têm tamanhos e formas diferentes e, principalmente, ela para de repente na borda, como se tivesse sido cortada com uma tesoura, sabe? Não tem uma transição suave. Nossa! Mas o sinal talvez mais específico é o chamado véu azul esbranquiçado. Véu azul esbranquiçado. Isso soa quase poético, mas imagino que o significado não seja nada bom. Não mesmo. É uma área sem estrutura definida, como uma névoa ou um borrão de cor cinza azulada sobre a lesão. E o que isso significa é muito sério. O quê? É um forte indicador de que as células do melanoma já não estão mais só na epiderme, a camada superficial, mas começaram a invadir a derme, a camada mais profunda. É um sinal de invasão. Uau! Isso muda tudo. E existem sinais de que o tumor está, naquele momento, crescendo, se expandindo? Sim, e são muito visuais. Na periferia, nas bordas da lesão, a gente pode ver estrias radiadas ou pseudópodes. Pense em raios de sol saindo do tumor ou pequenos pés ou dedos, se esticando para a pele sã ao redor. Indicando o crescimento ativo. Exatamente. Indica um crescimento radial ativo, que o tumor está literalmente se espalhando para os lados. É impressionante. E é nesse ponto que a gente entende o poder da ferramenta. Os materiais do Dr. Rony Mato destacam um dado que me chocou. A dermatoscopia aumenta a sensibilidade do diagnóstico de melanoma em até 30% em comparação com o exame a olho nu. É um salto gigantesco. Pense no que isso significa. É um aumento de 30% na nossa chance de pegar o tumor mais perigoso no estágio mais inicial possível. Em um câncer cujo prognóstico depende de milímetros de profundidade, essa diferença não é só estatística, ela se traduz diretamente em vidas salvas. Fica claro que as aparências de cada um são muito diferentes sob a lente. Mas quando a gente muda o foco do diagnóstico para a prevenção, aí a mensagem parece ser uma só para os três. Como é que se resume essa estratégia unificada? A estratégia se apoia em 2 pilares: prevenção primária e secundária. A primária é sobre evitar o dano antes que ele aconteça. E o foco absoluto aqui é fotoproteção. E fotoproteção na vida real é muito mais do que só passar protetor quando vai à praia, não é? Exige uma disciplina quase que diária. Exige a criação de um hábito. É o uso diário de protetor solar com FPS 30 ou mais e, o que todo mundo esquece,
a reaplicação a cada 2 ou 3 horas, se houver suor, contato com a água. A reaplicação é o ponto fraco de muita gente. Com certeza. Mas não é só isso. A proteção física, às vezes, é até mais eficaz. Chapéus de abas largas, roupas com proteção UV, óculos de sol. E, claro, o comportamento. Evitar o sol naquelas horas de pico, geralmente entre 10 da manhã e 4 da tarde. E tem um ponto que os materiais martelam com muita força: o bronzeamento artificial. Aqui a mensagem é categórica. Tolerância zero. As câmaras de bronzeamento artificial são um fator de risco comprovado e totalmente evitável. O material que a gente analisou traz um dado assustador. O uso dessas câmaras aumenta o risco de desenvolver um carcinoma espinocelular em 67%. É uma roleta russa com a própria pele. Certo. Essa é a prevenção primária, barreira contra o sol. E a secundária? É a lógica de, se não deu para evitar, vamos achar o mais cedo possível? Exatamente. Prevenção secundária é rastreamento, é detecção precoce. E ela começa em casa, com o autoexame da pele. É sobre conhecer o próprio corpo, saber onde estão suas pintas e ser capaz de notar algo novo ou que mudou. A tal regra do patinho feio. Isso. Aquela pinta que não se parece com nenhuma outra que a pessoa tem é uma ferramenta mental poderosíssima. E além do que a gente pode fazer no espelho de casa, qual o próximo passo? É o exame dermatológico anual com um especialista. E isso não é um luxo, é uma necessidade para grupos de alto risco. Quem são eles? Pessoas de pele muito clara, os fototipos I e I2, que sempre se queimam e nunca bronzeiam. Certo. Pacientes imunossuprimidos, como transplantados, que têm o sistema de defesa mais baixo, e, obviamente, qualquer pessoa que já teve um câncer de pele ou tem casos na família. Para esse público, o rastreamento é parte do calendário de saúde. E ainda tem um terceiro ponto aí, né? Tem um terceiro pilar, que é proativo: tratar as lesões precursoras. Aquelas casquinhas ásperas que aparecem em áreas de muito sol, as queratoses actínicas. Não são câncer ainda, mas são o campo onde um CSC pode nascer. Tratá-las é como capinar o terreno para evitar que a erva daninha cresça. Uma coisa que me pegou de surpresa nos materiais foi a conexão com a nutrição, a tal da quimioprevenção. Não é algo que a gente pensa de imediato. É uma fronteira fascinante da dermatologia. E já temos evidências bem sólidas, especialmente para os cânceres não melanoma. Espere um pouco, isso é revolucionário. Estamos falando de uma vitamina, algo que se compra na farmácia, que pode ativamente reduzir a chance de desenvolver 2 dos cânceres mais comuns do mundo. Como isso funciona? A substância em questão é a nicotinamida, uma forma da vitamina B3. Estudos robustos mostraram que, em pacientes de altíssimo risco que já tiveram múltiplos tumores, o uso oral de 500 mg de nicotinamida 2 vezes ao dia reduziu a incidência de novos CBCs e SECs em 23%. 23%? É muita coisa. É muito significativo. A teoria é que ela ajuda a reparar o DNA das células da pele danificada pela radiação UV e fortalece a resposta imune da pele. Não substitui o protetor solar, claro, mas age como uma camada extra de proteção de dentro para fora. Certo. Então, para amarrar toda a nossa série, vamos fazer aquela recapitulação final? Um resumo rápido de cada um dos 3? Vamos lá. Carcinoma basocelular, o CBC. O mais comum de todos, raramente dá metástase, mas pode ser bem destrutivo localmente. A assinatura na lente, vasos em forma de galhos de árvore. Depois, o carcinoma espinocelular, CSC. O segundo mais comum. Aqui já temos um risco real de metástase de 2 a 5%, que não pode ser ignorado. Sua marca registrada na dermatoscopia são os vasos em novelo de lão. E, por fim, o melanoma. O melanoma. O menos comum, mas de longe o mais letal. O prognóstico dele é uma corrida contra o tempo ditada pela espessura, o índice de Breslow. E sua aparência na lente é uma só: caos e anarquia estrutural. E a grande conclusão é que, apesar de terem personalidades clínicas e visuais tão distintas, a receita para se proteger de todos eles é a mesma: fotoproteção rigorosa e rastreamento constante.
Essa é a mensagem central que unifica tudo que a gente discutiu. E com isso, fechamos a nossa série sobre os grandes cânceres de pele. Esperamos que essa análise, passando por cada um deles e agora juntando as peças com base nos materiais do Dr. Ronei Mata, tenha reforçado a importância de conhecer e se prevenir. E para encerrar, eu deixo uma reflexão que vai um pouco além do que vimos. Todas essas estratégias de prevenção que discutimos são baseadas no mundo como o conhecemos hoje. Mas fica a pergunta: como essas estratégias terão que se adaptar a um futuro com mudanças climáticas, onde os índices de radiação UV podem aumentar e os nossos próprios hábitos de exposição ao sol podem ser forçados a mudar? Um ponto excelente. A prevenção de amanhã talvez exija ferramentas e uma consciência que ainda estamos começando a desenvolver. Um ótimo pensamento para o futuro. Agradecemos por acompanhar esta análise aprofundada.